E não é que na sexta-feira o Santos resolveu trabalhar e pegar todo mundo de surpresa com algumas notícias e, claro, algumas novidades com relação não só ao jogo último da Série B, como também com relação ao que será desse elenco em 2025. E para fazer um resumo disso tudo e para tentar colocar alguma ordem cronológica nessa história, eu trouxe aqui algumas matérias do GE e do Diário do Peixe para poder me ajudar a contar essa história. Mas antes de qualquer coisa, quero pedir para você dar o like, curtir esse vídeo e comentar o que você acha do que eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu quero trocar essa ideia com você nos comentários. Mas basicamente a gente tem que ir elencando vários fatores do que aconteceu desde a demissão do Carille até hoje e como que as peças vão se encaixando para alguns discursos feitos pelo, por exemplo, Marcelo Teixeira durante a semana a respeito do que o Santos pretende fazer com esse elenco para 2025, como o Santos pretende se organizar para 2025. Bom, então vamos voltar ali. O Santos perde para o CRB no domingo, frustra todo mundo, é aquela vaiação para tudo que é lado. O pessoal ficou bravo, torcida ficou brava, jogador querendo meio que justificar, não, tem que comemorar, fizemos o nosso trabalho, nossa parte foi feita. O Carille naquela famosa má vontade para dar coletiva, falando que no Santos não tinha pressão mesmo era no Corinthians, aí terminou de assinar a rescisão dele na coletiva. À noite teve o Domingo Esportivo da TV Santa Cecília repercutindo essa fala com o presidente Marcelo Teixeira sentado ali, que ele não tinha visto. Depois que o cara ele fala isso, é que o Marcelo Teixeira acaba sentando com eles ali na bancada da coletiva. Acho que ali realmente ferveu o sangue do Marcelo Teixeira e falou: não, para mim chega, tudo tem limite, na minha cara não, né? E, bom, na segunda, o Santos formaliza a saída do Carille. Até aí, era super esperado. Talvez você pudesse crer que, por conta dessa inércia que foi a diretoria ao longo do ano todo, que eles esperariam o jogo contra o Sport para mandar embora e na segunda-feira a vida seguia. Mas, surpreendendo uma boa parte da torcida e da imprensa, o Santos resolveu tomar a decisão logo na segunda-feira. Logo também é uma palavra forte, mas na segunda-feira. Aí começa a sair, por alguns setoristas do Santos, que jogadores estavam muito incomodados e irritados por terem sabido da demissão pela imprensa, e segundo, que não entendiam o porquê e eram contra a demissão do Carille e que isso teria gerado um mal-estar no elenco todo. A Gabriela Brino foi uma das que falou isso na live do trio, deve estar lá na live de terça-feira ou na segunda mesmo, alguma coisa assim. E o fato é que quando estoura isso de que alguns jogadores, e claro, não estamos falando dos jogadores da base, estamos falando dos medalhões que o próprio Carille trouxe, você começa a entender a relação entre time, alguns jogadores do time e o treinador, e como isso está descompassado com a torcida em termos de o que eles enxergam como o que foi bem feito e o que foi mal feito na temporada. Assim como o Carille também defendia que o trabalho tinha sido bem executado. Tem vídeo aqui no canal explicando, falando do Carille, né, no vídeo de saída dele, que tem que desassociar pontuação de desempenho. E aí você consegue entender o que foi o trabalho do Fábio Carille. Te convido aí, nesse vídeo aí também, dar uma olhadinha. Bom, aí o que acontece? Quando eles falam que vai acontecer, que os jogadores não estão felizes, sai uma matéria a respeito de preparação para o jogo, que agora o treinador do Sub-20, o Zago, vai fazer a preparação do time, não vai ser o Marcelo Teixeira e tudo mais. E aí vem uma nota do Santos que fala que uma série de jogadores foram diagnosticados com lesão. E é exatamente essa primeira matéria que eu quero colocar aqui. Aqui vai falar, claro, do que é do que é a projeção do Santos para o jogo do esporte. Eu vou deixar o que vai ser esse time para o pré-jogo que eu vou fazer amanhã. Mas reparem nessa parte aqui, ó. Abaixo GE lista os problemas médicos do Peixe para a última rodada. João Schmidt, fora por tornozelo. Juliano, fora por trauma no tórax. Júlio, Furt e Gil, ambos por lombalgia. O Gil, de todos dessa lista aí, é um cara que se sacrificou a temporada inteira, infiltração, um monte de coisa. Então,
de todos ali, eu acho que foi o mais justificável de estar realmente fora, até porque a decisão dele deve ser mesmo de terminar a carreira em 2024. Aí você tem o William Bigode, lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Guilherme e Biliarci por mialgia na coxa direita, o Jair e Serginho que vem se recuperando de contusão ainda, e o Sufa tem dor muscular no quadril. E aí você começa a tentar conectar alguns pontos. O cara ele sai, aí você tem jogadores que foram pilares desse time titular ao longo de toda a temporada, o que acabou preterindo a entrada dos meninos, com essas lesões. Aí você começa a juntar os pontos assim, pô, mas que estranho, bem esses caras estarem fora num momento como esse, num jogo em que o Santos não tem interesse algum de fazer, tá? O Santos não tem menor motivação para entrar em campo no próximo domingo, com tudo resolvido. Só o Sport vai jogar bola domingo. É possível que o Santos tome uma varada, porque o time que vai jogar é desentrosado e o time que vai jogar não tem interesse nenhum em ganhar esse jogo, não muda nada na vida do Santos ganhar esse jogo. Então você começa a pensar, pô, mas bem os caras que são os veteranos, do nada apareceram machucados depois da brilhante apresentação que fizeram contra o CRB? Sério mesmo que é isso que o Santos quer passar? Não podia falar assim, cara, em virtude do desgaste de toda a temporada, o que já seria um absurdo, porque esse time jogou muito pouco, o Santos preferiu colocar alguns atletas em descanso, pensando na temporada 2025 e beleza. Mas não, coloca essa nota que fala de uma condição médica de todo mundo. E aí, no dia de hoje, depois desse blá 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 todo, você tem essa notícia aqui. Juliano pede para deixar o Santos e negocia a rescisão do contrato. Aí você fecha todo o ciclo, né? Os nossos queridos velhinhos birrentos se recusaram a jogar contra o Sport porque estão bravinhos e irritados porque o Titio Carille saiu e foi mandado embora injustamente e eles não querem mais jogar. Por isso que tem essa relação inteira de jogadores somente titulares, exceção ao Jair ali, para ser justo, e o Serginho que já estava machucado mesmo, mas todos eles ou com entorse, ou com mal-estar, ou com problema crônico, né? Já falei do Gil também, que é uma exceção, mas assim, você vê que existe ali uma condição muito curiosa de que jogadores que estavam nos jogos sempre, do nada abrem mão. E aí você tem hoje que o Juliano, que foi o para-choque oficial do Carille, foi o Juliano que fez aquela belíssima entrevista coletiva alfinetando o Miguelito para proteger o chefinho. Ele é o primeiro a puxar essa lista de jogadores que devem sair. O Juliano não fez uma temporada ruim no Santos. O Juliano foi importante na campanha na Série B, fez gol importante. Ele não atuou como um meia, como a gente esperava, mas atuou como um segundo atacante e foi bom, teve um bom desempenho. Na Série A, dificilmente ele seria titular. Se fosse, o Santos seria um problema, porque o Juliano não tem a famosa intensidade que ele mesmo cobra dos meninos da base. O Juliano, então, entende que o Carille foi mandado embora injustamente, e sou eu que estou assumindo, então ele também deve buscar um caminho melhor para ele, porque no Santos claramente não valoriza esses guerreiros que subiram com o time para a primeira divisão. Além dele, tem também um papo de que o William Bigode seria o próximo, que também não teria condição de jogar na Série A, que não teve condição de jogar na Série B, fez alguns golzinhos importantes aí também, contribuiu, mas não foi decisivo, não foi titular, quando foi opção, não era uma coisa que, nossa, como muda o time. E aí você tem esse jogador que também ia ter assim como o Juliano que tem uma renovação automática, o Bigode também teria ali um aumento salarial. Isso já repercutiu negativamente nas redes sociais com a torcida. Então, Juliano e Bigode já dão indício de uma outra informação que saiu durante essa semana, de que o Marcelo Teixeira quer fazer uma reformulação de mais de 30 jogadores. Então, é possível que essa lista de lesionados que tivemos para o jogo contra o Sport comece a aparecer como lista de rescindidos também. Não me surpreenderia se mais gente dessa lista começasse a sair. Evidente que você pode questionar ali, pô, mas nem o Biliarski, quando tem a chance de jogar, ele tá bom para jogar. O Biliarski e o Sufa parece que ainda estão em dúvida.
para ver se vão ser relacionados para o jogo ou não. Eu esperava de verdade que eles jogassem, porque são dois caras que a gente gostaria de pelo menos ver para entender o porquê que eles não jogaram o ano inteiro, porque nunca tiveram uma oportunidade versus outros aí que jogaram tantos minutos e jogando mal todas as vezes. E aí, para complementar e para fechar o vídeo, eu vi no Diário do Peixe hoje essa notícia aqui, ó. Santos deve negociar atacante Guilherme após o fim da temporada. O Guilherme, diferentemente do Juliano e do Bigode, ele fez uma temporada boa. É um jogador que rendeu, a torcida até certo ponto gosta, perde alguns gols que não podia perder em momentos importantes, perde, mas no geral é um cara que contribuiu talvez mais do que todos. É possível até que ele seja o melhor jogador da temporada inteira do Santos, né? Evidente que quando você olha uma perspectiva de Série A, você pode pensar, poxa, não é o cara que eu sonharia ter na primeira divisão. De fato, não é. Mas ele contribuiu, ajudou e assim, poderia ficar para o ano que vem. Mas o Santos enxerga nele, ao contrário dos outros, mercado e que pode negociá-lo com algum outro time, principalmente do exterior. Então o Santos pode sim ter a novidade de ter vendido o Guilherme. De verdade, se o negócio for bom, eu venderia. Eu acho que o Guilherme contribuiu, fez a parte dele. Não acho que ele seria decisivo na Série A, mas poderia compor elenco. Se acha um negócio melhor para ele, cara, boa sorte, seja feliz, obrigado por tudo. Mas entendam como essa história vai começando a se conectar e vai começando a fazer sentido, que era uma coisa que até então ninguém dava muito crédito de falar, não, o Santos não tem grana para rescindir com 30 jogadores. 30 jogadores, óbvio, não estou falando do elenco atual apenas, tá falando dos jogadores que têm empréstimo e que vão voltar também. Vou fazer um vídeo também a respeito desses caras, quem que poderia se salvar aí num possível retorno, e te falo de adianto desde já, não chega a 5, talvez não chegue a 3, tá? Mas de qualquer maneira, é um movimento que o Santos está fazendo. Se ainda não temos técnico, e esse é um outro problema, o Santos tem a obrigação sim de saber com quem pode ou não contar para o ano que vem. Então tem que ter essas definições. Para o jogo contra o Sport, o único atrativo que vai ser talvez ver mais tempo em campo o Miguelito, vai ser mais tempo em campo o Souza. Uma pena que o Jair não vai poder jogar. Mas e tomara que o Yusufa possa jogar, que o Luca Meirelles possa jogar, que o Biliarce possa jogar, para a gente, enfim, ter alguns minutos desses caras. Evidente que participar desse jogo não diz se eles podem ou não serem aproveitados em 2025, porque não tem tempo, não tem minutagem suficiente para isso. Mas pode ser uma amostra grátis do que podem ser no ano que vem, e aí a gente espera que eles vão bem para a gente poder contar com eles no elenco de 2025. Mas começa aí a demandada do Santos e tem muita gente para sair. Tem muito contrato aí que o Santos não tem como aproveitar, e eu espero que o Marcelo Teixeira consiga chegar nessa lista de 30 jogadores aí para dispensar, vai fazer bem para o Santos, quem tiver oportunidade que vá, já contribuiu, ano que vem a gente precisa renovar não só o time, mas renovar essa aura, porque o que aconteceu no jogo do CRB vai demorar para o torcedor deixar de ficar desgostoso, porque aquilo ali foi uma vergonha e estragou um dia que tinha tudo para ser legal. E por isso eles estão passando por essa situação agora. Então eu acho que é pouco. Tomara que sejam realmente rescindidos e que o Santos se livre de alguns desses caras aí que não têm interesse nenhum em participar dessa reconstrução. Beleza? Tô de volta amanhã para o pré-jogo de Sport e Santos, o último jogo da Série B. Espero você por lá. Não se esquece de dar o like, se inscrever também e comentar no canal se você concorda com essas saídas de Juliano, provavelmente do Bigode e também da negociação do Guilherme. Beleza? Tô de volta no próximo vídeo. Um abraço, tchau!